Muito boa noite a todos. Agradeço desde já a todos aqueles que esperaram, a todos aqueles que também deixaram desde já o seu gosto, a todos aqueles que vão acompanhando e saúdo toda a gente, independentemente do local onde se encontrem, não só em Portugal, de norte a sul, mas também do estrangeiro. Já vejo aqui, por exemplo, o Senhor Nuno Figueiredo, que fala da Eslováquia, mando-lhe também um abraço, votos de um novo ano para todos. Curiosamente, fiquei a saber, por exemplo, que era um pormenor que eu não sabia, que os russos, o hábito é apenas desejarem novo ano no próprio dia em que tem início o novo ano, portanto, ou seja, a 1 de janeiro. Isto falando do chamado novo ano velho, portanto, não necessariamente do novo ano novo. Ahm, Porque, como sabem, há duas formas de celebração em função de dois calendários, mas aproveito e cumprimento toda a gente, mas acho que hoje, dia 2 de janeiro, aqui a tradição em Portugal é nós darmos sempre, desejarmos o novo ano, sempre até mais ou menos, eu diria, pelo menos 8 de janeiro, mais coisa, menos coisa, nunca sabemos, nunca tivemos isto definido. Desejamos bom ano e depois, a partir de uma determinada altura, dizemos, bom, se ainda se aplicar, bom ano, qualquer coisa assim do género. Portanto, eu aproveito e ainda vou manter aqui esta tradição portuguesa e deixar aqui as minhas os meus boas noites, as minhas boas noites para todos e para aqueles que dominam o russo e para aqueles que falam russo. Deixo também Sinovem Godam, que certamente vão perceber, e vamos ter no próximo dia 7, então, o Natal também ortodoxo, isto para aqueles que não mudaram de calendário, como por exemplo na Ucrânia acabaram por fazer, uma questão de política, não necessariamente de religião, mas eles lá saberão o que é melhor para eles. Ora bem, eu gostaria de começar por falar, porque de um conjunto de aspectos que, na minha opinião, são extremamente importantes. São extremamente importantes porque, para quem é que tem acompanhado a evolução de tudo aquilo que tem sido a política nesta região, percebe facilmente que tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 3 dias, portanto, 3 dias incluo 31 de dezembro, 1 de janeiro e o dia de hoje, dia 2 de janeiro, percebe que existem, de uma forma mais clara ou não, portanto, normalmente Putin não é. Putin e os membros, os elementos do governo russo, do poder político russo, não são tão previsíveis ao ponto de fazer um anúncio ao mundo. A partir de agora nós esperamos isto, isto, isto e isto, e esperamos também que vamos fazer isto, isto e aquilo outro. Normalmente não é assim que funciona, ou seja, Putin e o governo russo normalmente enviam pequenos sinais. E um desses primeiros sinais que nós tivemos foi, por exemplo, a visita de Vladimir Putin a um hospital militar, onde ele esteve a confraternizar e a falar com variadíssimos militares russos que participaram na Operação Militar Especial. E às tantas acabou por ser interpelado pelos próprios militares que ali estavam presentes e que com ele puderam contactar e conviver. E a páginas tantas nós percebemos que Putin fala, porque foi também interpelado nesse sentido. Putin faz uma referência à questão do ataque a Belgorod, que Belgorod é um ataque que, a meu ver, só pode ser descrito como um ataque de puro terrorismo. Agora vocês vão dizer, bom, mas os Estados não são grupos grupos terroristas para poderem conduzir terrorismo, certo? Mas os Estados podem conduzir atos terroristas, incluindo no contexto de um conflito armado. Isto está previsto, por exemplo, nas convenções de Genebra, de 1949, e respectivos protocolos adicionais. Vocês encontram que uma coisa é ser-se um Estado terrorista ou ser-se uma organização terrorista. Outra coisa é um Estado conduzir atos de terrorismo
com o objetivo de causar pressão sobre o poder político através do medo generalizado que instaura e através do receio fundado de que em qualquer instante poderá acontecer um ataque semelhante com outro conjunto de civis. Isto, naturalmente, é um crime de guerra. Falo que é um crime de guerra, portanto, vamos ter isto em atenção, mas a verdade é que estamos a falar de um ato de terrorismo conduzido pela Ucrânia contra a população de Belgorod. Toda a gente viu as imagens, não existe sequer qualquer tipo de referência ou de ilusão que tivesse sido feita sequer pela Ucrânia de que teria atacado alvos terroristas. Portanto, nem sequer houve esse esforço. Aquilo que se passa é que nós estamos perante uma Ucrânia que é cada vez mais e que continua a ser cada vez mais a constituir uma ameaça assimétrica na forma como conduz ataques contra a Federação Russa, que é, perante a falta de capacidade de lutar de igual para igual com a Rússia, a única hipótese é conduzir ataques desta natureza e muito pontualmente. Se repararem, isto é basicamente como nós estarmos num combate de boxe e em que um dos pugilistas desfere 10, 20, 30 golpes no pugilista adversário e o pugilista adversário, a espaços, lá consegue desferir um golpe que mesmo assim não acerta em cheio, passa de raspão. Portanto, é um pouco aquilo que nós estamos a assistir entre a Rússia e a Ucrânia. Eu vou até mais longe. Aquilo que nós temos neste momento na Ucrânia, e olhando para a situação da Ucrânia no presente momento, não é muito diferente daquilo que nós tínhamos com o Vietnã do Sul, na altura em que tinha um governo que era apoiado também pelos Estados Unidos e pelo Ocidente em geral. Portanto, aquilo que nós temos é que não temos Saigão, temos neste caso Kiev, e temos um governo e uma série de acontecimentos em tudo semelhantes àquilo que nós tínhamos no Vietnã. Portanto, temos um governo altamente corrupto, que está mais preocupado em apropriar-se e apoderar-se dos fundos das ajudas internacionais, do que propriamente em canalizar essas ajudas para outro tipo de finalidades e propósitos com fins militares. E depois nós falamos também de um governo e de um país que existe neste momento de forma meramente artificial, porque o momento em que o Ocidente deixar de apoiar um governo desta natureza, como é neste caso Kiev e como foi o governo de Saigão, hum, o exército e o próprio poder político capitulam naquele preciso instante, ou seja, não há resistência possível para poder fazer e para se poder operar num país como, neste momento, a Ucrânia. Sim, Sr. Marco Pena. O Sr. Marco Pena pergunta-me se crime de guerra é o termo correto. Sim, é o termo correto e eu vou-lhe explicar o porquê. Porque nós não precisamos de ter uma guerra, tanto declarada como uma guerra de facto, basta termos uma tipologia de conflito armado. Nós podemos olhar para as convenções de Genebra, eu agora não sei de cor, porque me fez assim a pergunta de uma forma quase surpreendente, mas salvo erro, é na terceira Convenção de Genebra de 1949, que é referido no artigo 2º ou no artigo 3º que a qualificação de crimes de guerra aplica-se não só para guerra, como para outros tipos de conflito armado. Ou seja, quando na altura foi aprovada a Convenção de Genebra, admitiu-se que podemos utilizar o nome e a designação de crimes de guerra, a qualificação de crimes de guerra, para atos que constituam crimes cometidos num contexto de qualquer tipo de conflito armado, incluindo ações e ataques de menor intensidade. Portanto, isto apenas para lhe dizer que não existem crimes de conflito armado, crimes de ataques de menor intensidade, crimes de escaramuças, isto não existe. Portanto, na altura, quem celebrou esta convenção, quem preparou desta convenção e todos os outros Estados que venham a aderir, entendeu que esta seria uma designação muito feliz para poder avançar e para poder incluir e abranger um conjunto de realidades. Aliás, sei que, como resultado dos trabalhos na altura da aprovação das Convenções de Genebra de 1949, que essa foi uma das condições, que foi o não deixar o enquadramento apenas àquilo que
se considera guerra propriamente dita, mas abranger o conceito de crime, a noção de crimes de guerra para outras tipologias de conflito armado que não apenas a guerra, e de modo a que para não deixar que determinados atos permanecessem impunes, em virtude de um conflito armado não ser qualificado como guerra. Portanto, existem várias tipologias e espero, neste caso, ter conseguido explicar o porquê da situação. Mas isto vai ao encontro do quê? Isto vai ao encontro da conversa de Vladimir Putin com esses militares hospitalizados, com os quais ele esteve reunido, e em que diz que, de facto, vamos vingar-nos e vamos avançar com todo o tipo, toda a intensidade, a maior intensidade possível que nós conseguirmos utilizar contra os ucranianos, contra alvos militares ucranianos. É muito importante salientar que Putin faz a referência a esta questão dos alvos militares ucranianos, já de propósito, para que não exista um pouco um discurso a Netanyahu ou como a poder político israelita, no sentido de que eles sabem muito bem, eles, os civis, sabem muito bem que apoiam o Hamas, portanto, também merecem. Ou seja, Putin disse de forma bastante clara que não iria prestar qualquer tipo de apoio a ataques contra civis, mas que iria atacar ataques militares. E aquilo que nós passamos a partir daqui a ver foi extremamente interessante, porque o que daí resultou foi um ataque intenso em 3 caudais, podemos qualificar assim, das Forças Armadas da Rússia contra alvos militares, não só em Kiev, mas também em Kharkiv e também, por exemplo, em Odessa. Primeiro segue-se o ataque com os famosos gerânios. Senhor Luís Filipe, um abraço para si, muito obrigado, e um abraço também para todos aqueles que vão entrando entretanto. Os chamados gerânios, que são os drones, como sabem, suicidas, por assim dizer, primeiro um intenso ataque, e depois é curioso que a Ucrânia não tem grande hipótese, porque se quiser reagir e se quiser neutralizar os ataques daqueles drones, vai ter basicamente de revelar aos russos onde é que se encontram os sistemas de defesa antiaérea. E então é por isso que os russos conduzem esse tipo de ataques intensivos, portanto, foram os maiores ataques que alguma vez nós vimos contra estas cidades. E o que é curioso é perceber que primeiro começamos com os gerânios, depois passam à ação outro tipo de mísseis e depois vai sempre escalando a intensidade. E depois começam a atacar naturalmente meios de defesa, os sistemas de defesa antiaérea, mas não só. Uma das notícias que nós tivemos no final do ano foi que, num dos ataques conduzidos a Kharkiv, foi atacado um hotel em Kharkiv, onde estava a ter lugar uma reunião com a presença de generais norte-americanos. Estamos a falar do hotel onde esteve presente no início de 2023, por exemplo, o general Keith Kellogg e o especialista também em segurança nacional e informações, o Robert McCreary, que estiveram exatamente naquele hotel que é um palácio, um palacete, digamos assim, de Kharkiv. E o que é curioso é concluir que nós vemos no Twitter a filha do general Keith Kellogg, ela publica a imagem daquilo que ela publica as imagens e confirma desde logo que o pai esteve lá no início do ano com ela, em reuniões com os ucranianos, e depois diz que ver o estado em que se encontra neste momento aquele local é simplesmente devastador. Isto está publicado no Twitter da filha do general Keith Kellogg, o que confirma que de facto esta reunião aconteceu no início do ano e agora no fim do ano também estariam presentes altas patentes dos Estados Unidos. Num outro ataque conduzido contra alvos militares em Odessa, é curioso que foram
assassinados, foram mortos 4 elementos pertencentes aos serviços de informações alemães, o BND, também conhecido como BND. Portanto, estavam lá 4 daqueles elementos, foram assassinados e morreram, foram neutralizados, porque são alvos militares e são alvos legítimos. Por mais que se diga, quer dizer, que uma filha do general Keith Kellogg a dizer a Rússia continua a culpar hum, os. Continua a punir, digamos assim, os civis, isto são crimes de guerra, etc, etc, etc. Ela diz isto neste tweet, a filha do general Keith Kellogg. Mas a verdade é que, se estão a ter lugar reuniões com militares, bom, então eu peço imensa desculpa, mas não é preciso ter um doutoramento em doutrina militar para poder concluir que, naquele instante, aquele hotel passa a ser um alvo militar também. Portanto, mas isto parece, eu diria que isto é algo que seria bastante simples de compreender, mas pelos vistos não é assim tão fácil aquilo que está a acontecer. Ora bem, e isto relativamente às declarações de Putin, portanto, que disse que vai intensificar, que vai aumentar o tipo de ataques e está a cumprir. E o facto de estar a cumprir significa ainda outra coisa. É que confirma aquilo que eu digo desde há muito tempo, ainda cheguei a dizer na SIC Notícias, ainda em 2022, ainda cheguei a dizer na SIC Notícias imensas vezes, é que Vladimir Putin é que tem o controle, a Rússia é que tem neste momento o controle do ritmo em que se desenrolam os acontecimentos no terreno. Quando a Rússia quer, a Rússia escala. Quando a Rússia não quer, a Rússia faz basicamente, muitas vezes, como o gato faz com o rato. Ou seja, o gato não mata logo o rato. Aquilo que faz é primeiro começar ali a brincar, fazê-lo acreditar que é possível sair daquela situação, para lhe dar um pouco de confiança que o faça abrir um pouco o jogo, por assim dizer, e depois vemos o gato a dar assim algumas pancadinhas no rato, até que finalmente decide, por vezes até o deixa fugir e depois prende-o, volta a puxá-lo outra vez, e é um pouco isso que a Rússia está a fazer com a Ucrânia. A Rússia, e com a Ucrânia e não só, com o Ocidente, e com a NATO. A Rússia tem o total controle do tipo de ritmo que quer imprimir neste conflito com a Ucrânia e com a NATO. Não há a menor dúvida disso, e a prova disso é que quando a Rússia quer, a Rússia escala, quando a Rússia quer, a Rússia intensifica os ataques, quando a Rússia quer, a Rússia de facto arrasa partes da Ucrânia com alvos militares, mas depois também, quando quer, recua, volta a deixar que se gere aquela confiança, e a verdade é que o objetivo de desmilitarizar a Ucrânia e agora, diria eu também, de desmilitarizar a NATO continua claramente a verificar-se, e sem sombra de dúvidas que continua aqui cada vez mais presente. No entanto, o que é que eu assinalo também? Eu assinalo que, tirando isto, esta questão dos ataques, esta questão mais militar, eu gostaria de assinalar outra coisa, que na noite de hoje nós tivemos indicações de que houve da parte dos ataques que foram conduzidos na noite de hoje na Ucrânia. É muito interessante constatar que em Kiev, um bunker onde se encontrava o adjunto, o vice de Valery Zaluzhny, o vice-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, estava lá presente nesse bunker. Dir-se-ia que, de facto, ele estava naquele momento, naquele preciso instante, dentro deste bunker que foi destruído em Kiev, que era um posto de comando subterrâneo onde se encontrava esse vice do Zaluzhny. E é preciso, nós temos naturalmente uma confirmação disso que aconteceu, mas é apenas para se perceber que a Rússia quer, avança, insiste, aposta, e depois temos aqui alvos militares privilegiadíssimos, que se não morreu, pelo menos a sua vida terá sido poupada por muito, muito pouco. Mas é só para vos dar conta daquilo que está a acontecer neste caso concreto,
na Ucrânia, para vocês poderem ter a noção do ponto de situação em que as coisas estão na perspectiva militar. O que eu gostaria ainda também de ressalvar era o discurso de Vladimir Putin no final, na passagem de ano na Rússia. Não sei se ouviram, mas a verdade é que foi um discurso curto, mas o que é mais importante, e vocês podem, quem quiser, pode recuperá-lo, pelo menos o texto escrito na página do Kremlin, tem a versão traduzida para inglês. E o que é mais interessante de assinalar é que neste discurso de final de ano e de novo ano, Putin não utiliza uma única vez palavras como dificuldade, obstáculos, não utiliza este tipo de carga negativa no sentido de dar a entender nós estamos a passar um mau bocado, mas vamos superar e vamos ultrapassar este momento. Não. Putin fala sempre em vitória, estamos a conseguir os objetivos, estamos a alcançar resultados, aquilo que nós conseguimos fazer em 2023 foi incrível, foi histórico, vai ficar registado para a história. Ou seja, Putin usa sempre um tipo de discurso numa perspectiva extremamente positiva, de modo a que os próprios russos e mesmo o Kremlin não deem importância à operação militar especial e com todos os constrangimentos que isso pode surgir. Claro que isso é missão impossível para o cidadão comum, porque o cidadão comum depara-se naturalmente, basta ver coisas simples como a pretensão de transferir dinheiro, a pretensão de fazer, mesmo por exemplo, de obter voos e de ter acesso a vistos e títulos de residência, entre um conjunto de outras coisas. Claro que sentem sempre esses constrangimentos. Mas, na prática, Putin vem com este discurso extremamente encorajador, que faz crer que 2023 foi um ano praticamente como se a Rússia tivesse, como se tivesse sido mais um ano entre tantos outros na Rússia, em que a operação militar especial é apenas mais um detalhe, é apenas um envolvimento militar, mas nós estamos a ser tremendamente bem-sucedidos, o nosso país está a conseguir feitos históricos, o nosso país está a conseguir feitos inacreditáveis, graças ao envolvimento de todos, nós estamos a conseguir ir muito longe, nós estamos a conseguir. Ou seja, nunca há sequer uma alusão, ainda que indireta, a algo que possa sugerir negatividade. E isto é muito interessante porque mostra a forma confiante como Putin se encontra neste momento, como se encontra neste momento a Rússia em 2023 e de passagem para 2024. Portanto, já vi aqui o Sr. Miguel Machado a dizer de lamentar a forma como cortaram e cozeram o discurso de Putin com os tais militares em convalescença. Enfim, na CNN de Portugal, passando a imagem de Putin vai atacar centro de cidades ucranianas deliberadamente. Bom, é assim, só quem ignora. Um abraço para São Paulo, Sr. Eulália também, Sr. Giancarlo. Um abraço também para Moçambique, Sr. Eduardo Eurico e por aí fora. Agradeço os vossos comentários, as vossas saudações. Assim, naturalmente que, eu volto a dizer, televisão portuguesa, eu volto a dizer, eu simplesmente não consumo. E não consumo porque é perda de tempo. É por perda de tempo. E porque, por cada um que tínhamos a falar, por cada Major-General Carlos Branco, General Carlos Branco ou Major-General Agostinho Costa que tínhamos, temos 20 outros completamente inaptos, tanto para o serviço militar como também para o comentário político ou para a análise e para a interpretação dos acontecimentos políticos no terreno, porque as pessoas continuam a confundir a realidade com sonhos, com expectativas. E a realidade é, por exemplo, nesse encontro que Vladimir Putin teve com os militares no hospital já no dia 1 de janeiro, que foi ontem, é muito interessante olhar para que Putin, além de falar daquela questão de Belgrado da vingança, supostamente vai fazer, e da intensificação, portanto, Putin anunciou tudo aquilo com que se pode contar em 2024, que é quando quiser vai intensificar e vai intensificar a sério, e não há nada que quem quer que seja possa fazer. Mas a verdade é que Putin depois teve, no decorrer dessa conversa, uma troca de impressões também com a imprensa muito interessante, que foi no sentido de mostrar os feitos alcançados pela Rússia. Por exemplo, aquilo que não consta aqui, e que não sei se é falado no Ocidente ou não, porque eu volto a dizer, então em Portugal eu não vejo televisão, volto a insistir, não vejo televisão portuguesa, não vale a pena.
porque é mais uma tentativa de doutrinar, de evangelizar, do que propriamente de informar e de explicar. Portanto, claro que há exceções, mas regra geral é isto, então não vou perder o meu tempo. Prefiro pôr na CMTV a ver, a passarem uma tarde, a tarde toda a escavarem um buraco à procura da grávida desaparecida e supostamente falecida, do que propriamente estar a ouvir este tipo de comentários. Sim, consegue ser muito mais interessante isto e ver o exercício do chamado encher chouriços, que é, com base em nada, desencadear e desenrolar ali uma conversa e um conjunto de teses sem ter rigorosamente nada para falar. Portanto, acho que isso dá-me a mim muito mais ideias e inspira-me muito mais para, se calhar, em determinados contextos, voltar a fazer a mesma coisa. Mas, eu não sei se aqui foi referido, mas a verdade é que Putin indicou, avançou ontem, que a Rússia tem a taxa de desemprego mais baixa de toda a história da Rússia. Estamos a falar de uma taxa de desemprego de 2,9%. E agora vocês ou algumas pessoas podem dizer, como disseram a mim, mas em tempos de guerra, expressão utilizada por essas pessoas, é natural que certos postos de trabalho fiquem vagos e venham a ser ocupados por um conjunto de outras pessoas. Não é isso que está aqui em causa. E a Standard Poor's, lembram-se aquela famosa agência de notação que dava mais notas a Portugal, e que foi muito celebrizada no período da Troika, sobretudo? No passado dia 30 de dezembro, a Standard Poor's publicou uma breve análise sobre o quadro macroeconómico na Rússia. E aquilo que disse não foi que os postos de trabalho, que houve postos de trabalho a estarem preenchidos. Não, não foi isso que foi dito. Aquilo que foi dito é que foram criados e foram gerados novos postos de trabalho. E é isto que nós temos de considerar que, com a saída e com a retirada de marcas estrangeiras do mercado russo, isto criou uma oportunidade para novas empresas nacionais poderem suprir esses vazios que foram deixados pelas multinacionais ocidentais e não só. Mas não é só isso. Se nós formos ver os dados também macroeconómicos da Rússia, nós vemos que quando toda a gente queria estrangular, queria falir a economia russa, capitular a Rússia através da economia, isolá-la da comunidade internacional, os dados demonstram que, face a um ano, mais de 1.500 empresas que foram criadas na Rússia, no ano civil de 2023, foram criadas e estão em mãos de estrangeiros. Ou seja, nós temos investimentos estrangeiros e temos um aumento do investimento estrangeiro na Rússia em 2023 face àquele que tivemos em 2022, pelo menos com este indicador. Com a criação de novas empresas são criados novos postos de trabalho. E com a criação de novos postos de trabalho e com uma economia que deixa de poder ter custos relacionados com a importação numa série de setores, é natural que isso crie melhor qualidade de vida, que isso crie mais oportunidades, crie bens e serviços mais acessíveis e que crie novas oportunidades de economia. Ainda hoje, por exemplo, me disseram que a taxa de juros neste momento na Rússia, certo que é regulada pelo Banco Central da Rússia e para evitar a inflação, e já vai cair, mas nós temos neste momento bancos russos que, para atraírem os depósitos e os investimentos, estão a praticar taxas de 14%. Quer dizer, eu acho que a última vez que Portugal teve taxas destas, acho que foi antes do crash de 1987. Acho que depois disso, não me recordo, pelo menos, corrijam-me se eu estiver errado, mas, salvo erro, foi só depois de 1987 que nós não tivemos nada. E agora aquilo que temos é uma taxa para depósitos a prazo, certificados de aforro, tirando aqueles títulos do Tesouro, não sei o que mais que apareceram recentemente, foram uma exceção. Ok, aplicamos 1,5% de taxa de juro bruta, mas depois temos os custos com a operação, despesas de dossiê, aquelas coisas que se gosta sempre de arranjar para comer dinheiro, depois há os impostos, há tudo, e quando vamos ver, ok, do dinheiro que eu estive ali parado, que eu tive ali parado no banco durante 1, 2 ou 3 anos, além de ter desvalorizado, porque entretanto os bens subiram e eu não utilizei aquele dinheiro, além disso, eu ainda recebo como compensação, portanto, tivemos uma inflação de 7,8%, mais coisa menos coisa.
Então e o meu dinheiro ficou ali queimado e eu ganhei 0,8% ou 0,7%. Quer dizer, é para perceberem as realidades de que nós estamos aqui a falar, que são realidades completamente diferentes. Muito obrigado, Sr. Beto Macedo, desde já pelo seu contributo, pelo seu apoio também, por acompanhar pelas suas palavras e, acima de tudo, porque aqui no Brasil também não vale a pena assistir TV. É verdade, é verdade. Embora eu saiba que a miúde vão participando, por exemplo, na Jovem Pan, o comandante Robinson Farinato, que eu muito aprecio, porque eu tenho muita estima, e vejam, por exemplo, acompanho o canal dele, volto sempre a recomendar, e vale a pena ver o canal dele, porque aprende-se imenso com o canal do comandante Robinson Farinazzo, e que a miúde vai tendo também intervenções na comunicação social, mas lá está. Por cada Robinson Farinazzo que nós temos, que o Brasil tem, e tem outros 100 inaptos. Inaptos a todos os níveis. Portanto, quer dizer, é uma missão muito complicada, aquela que o comandante Robinson de Farinazzo tem, mas mesmo assim é sempre de louvar. Ora bem, portanto, a situação económica na Rússia neste momento, taxa de desemprego 2,9%. A Standard Poor's confirma que foram criados, portanto, criados, foi a partir do zero, imensos postos de trabalho. É a taxa de desemprego mais baixa de toda a história da Rússia. O que quer também dizer que, durante o período da Segunda Guerra Mundial, nunca, mesmo nessa altura, em que havia um forte envolvimento também na linha da frente, não havia uma taxa de desemprego tão baixa quanto aquela que se tem agora na Rússia de 2,9%. Depois temos um crescimento económico que a Rússia registrou na ordem de 3,5%. Lembram-se quando diziam que este ano iria ser mais um ano já não tão negativo em termos de retrocesso ou de encolhimento, por assim dizer, da economia russa, a verdade é que cresceu de 3,5%. Vá lá saber-se o que é que esses analistas querem dizer com essas análises que fazem e no que é que se baseiam para fazer esse tipo de análises. E depois não só. Lembram-se quando também o ano passado nos disseram que a economia russa encolheu, portanto, recuou a 2,1%. Bom, foi revista novamente a taxa e não foi 2,1%, foi 1,2%. Uma grande diferença de 0,9 pontos percentuais, ou seja, mais um pouco, e a economia não tinha sequer encolhido um pouco que fosse, apesar de tudo aquilo que enfrentou. Diminuição da dívida externa da Rússia de 46 mil milhões de dólares para 32 mil milhões em 2023. Posso-vos dizer, quem dera a Portugal ter uma dívida externa de 46 mil milhões de dólares, porque isto significaria que nós estaríamos com uma situação económica muito, 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 muito boa e que aquilo que realmente nós pagamos em termos de impostos, pelo menos tinha uma maior probabilidade e tinha uma maior oportunidade para ser canalizado para algo de útil. Ora bem, e num quadro desta natureza, eu gostaria de assinalar que, desde logo, esta questão de a Rússia mostrar crescimento na ordem dos 3,5% é excepcional, é um número excepcional. É uma primeira conquista, diria eu, por parte da Rússia no ano de 2023. Uma outra conquista, por exemplo, que eu também gostava de assinalar é aquele que está relacionado com a indústria. Porque a indústria, a verdade é que, como a pressão ocidental levou a uma aceleração do processo de substituição de importações, que era algo que já se pretendia há vários anos, mas os tempos de crise obrigam a tomar decisões drásticas. Mas a verdade é que a produção industrial na Rússia aumentou 3,6% no final de 2023, sendo que a indústria transformadora cresceu 7,5% nesse ano. Se isto não é digno de assinalar, bom, quer dizer, o que é que nós poderemos dizer? Igualmente também de assinalar é o facto de, neste momento, se em 1990 a indústria de transformação tinha um impacto de 26,5% no PIB da Rússia, a verdade é que nós, neste momento, nós temos uma percentagem de processamento
que aumentou para 43%, uh, basicamente toda a economia russa. A Rússia também acabou por registrar receitas recorde provenientes de setores não relacionados com o petróleo ou até com o gás. O impacto que tiveram foi histórico nessa natureza, o que revela uma maior diversidade, uma crescente diversidade da economia. Depois, é também interessante assinalar que, lembram-se, nos primeiros 6 meses do ano, toda a gente dizia, bem, as receitas orçamentais do petróleo da Rússia são, de facto, desastrosas, afinal isto não está a correr como a Rússia esperava. Bom, a verdade é que foi possível à Rússia recuperar as receitas orçamentais decorrentes do petróleo no segundo semestre de 2023, sendo que só em outubro as receitas do petróleo e do gás excederam os valores registados em 2022 em quase um terço. Portanto, nós estamos a falar de valores estratosféricos, valores recorde, uma vez mais para a economia russa. Depois também foi a rápida recuperação das importações, foi aquilo que nós tivemos na Rússia, mudança de 2022 para 2023, voltando a apostar num conceito que, curiosamente, na União Soviética acabou por ser um dos elementos responsáveis para tornar mais vulnerável a economia da União Soviética, e que foi a das importações paralelas. Acabaram por funcionar bem, mas desta vez com uma regulação diferente, as coisas de facto conseguem-se fazer de uma forma francamente boa. Um outro aspecto que eu gostaria de assinalar é que o recorde, basicamente, é o crescimento da indústria da construção na Rússia. Portanto, face a 2022, a Rússia registrou mais 19% de projetos de construção de áreas residenciais do que tinha registado em 2022, e mesmo relativamente a 2021, isto significa um aumento na ordem dos 11%. Ou seja, mesmo com o período antes da Operação Militar Especial, isso significa um crescimento exponencial. Depois, houve também um marco assinalável na área da agricultura, já que a Rússia voltou a apresentar resultados em torno da colheita de cereais que ultrapassaram as 150 toneladas em peso e em 146 milhões de toneladas em peso líquido. Portanto, estamos a falar da segunda maior colheita da história da Rússia e, volto a insistir outra vez, portanto, ultrapassou o Canadá até no milho, então no campo do milho ultrapassou o Canadá. Digam que se isto também não é positivo, isto é sinal claro que as sanções estão mesmo a funcionar na Rússia, porque ajudou naturalmente a olear aquele motor. Depois, a Rússia alcançou também um feito de assinalar, juntamente com a China, porque o comércio, as relações comerciais bilaterais entre a China e a Rússia, durante os 11 meses de 2023, aumentou 26,7% e estabeleceram um novo recorde de 218 mil milhões de dólares, segundo aquilo que foi registado na própria China. Ou seja, se isto também é um sinal de a China ter vergonha da Rússia, estar a afastar-se da Rússia e não apoiar a Rússia, de facto, eu continuo a querer que os analistas, os especialistas, me digam o que é que afinal é isto, porque se são eles que falam, que fazem propaganda toda, a meu ver, propaganda é vender sonhos. Propaganda não é vender factos. E os factos são isto que eu vos estou a dizer, são indicadores oficiais, que não permitem ter dúvidas, não permitem contestar, não permitem fazer outras interpretações. Finalmente, eu gostaria também de assinalar, sem sombra de dúvida, a questão do desemprego que eu aqui já referi e que volta a ser, a meu ver, um dos aspectos muito interessantes para se assinalar num contexto desta natureza. Ou seja, aquilo que nós temos, contas feitas, aquilo que nós temos neste momento na Rússia é uma Rússia completamente visada pelas sanções. Sr. Beto Macedo, uma vez mais, muito obrigado pelo seu contributo, pelo outro contributo que deixou. De fundo do coração, agradeço-lhe muito honestamente.
E, basicamente, isto mostra o que é que servem as sanções. E eu volto a frisar que em 2016, em 2015, aliás, na entrevista que eu dei para um jornal russo, eu disse: as sanções têm de ser vistas e encaradas como uma oportunidade e não serem vistas como algo que vai ser uma sentença de morte que vai recair sobre um país. E uma coisa, nós estamos a falar de uma República das Bananas, nós estamos a falar de países que realmente a única coisa que têm para produzir é banana ou ananás e dependem do turismo e depois não existe mais nada. E outra coisa é a Rússia, que é riquíssima em todo o tipo de recursos naturais, praticamente todo o tipo. Ou seja, como é que um país destes pode ter medo de sanções? Nunca. Tem meios para conseguir ultrapassar essas sanções. E, portanto, é isso que eu gostaria de assinalar relativamente a este discurso de Putin, porque Putin vai discurso e não só, e aos feitos do governo russo. Porque a verdade é que Putin vai concorrer às eleições de março deste ano. Faltam pouco mais de 2 meses para as eleições presidenciais na Rússia. E as pessoas depois vão dizer: isto houve fraude. Porque realmente houve batota. Putin só podia ganhar assim. É assim, meus caros, os indicadores e a realidade mostram o que mostram. Acham que os russos não estão satisfeitos com isto? Claro que existem insatisfeitos. Não existe nenhum país onde exista 100% de pessoas de acordo com a política. A menos, se calhar, se falarmos naqueles países que têm, agora, na Macronésia, por acaso até tem 40 mil pessoas, e eu acho que mesmo nessas 40 mil pessoas, até nem no Vaticano, existe unanimidade, quanto mais em países como a Rússia. Portanto, é o que acontece, é exatamente isso. Ora bem, o Sr. Nito Reis pergunta-me uma pergunta. Acha que existe a possibilidade de a Europa voltar a ter relações normalizadas com a Rússia? Relações comerciais e energéticas normalizadas com confiança de parte a parte? É assim, a confiança vai demorar a restabelecer. Vai demorar muito tempo a voltar a restabelecer a confiança. Mas a confiança não inviabiliza que as relações não sejam. A falta de confiança não inviabiliza a retoma de relações económicas. Eu acredito que é uma inevitabilidade. Vai ter de ser, mas não seja porque, para já, os russos, não vamos entrar num discurso de arrogância e dizer, não, os russos não precisam de nós para nada. Sim, os russos estão a sair-se muito bem sem a União Europeia, estão a sair-se muito bem sem o Ocidente, mas se os russos puderem expandir o seu mercado, com certeza que não vão pensar duas vezes e que vão aceitar a possibilidade de voltar a expandir o mercado, até porque os russos revêem-se muito mais na identidade ocidental, em termos de cultura, de traços religiosos, traços históricos e tudo mais, do que propriamente na imagem, por assim dizer, na identidade asiática. Portanto, é algo que agrada aos russos. Neste momento não precisam, mas não precisam como quem diz. Isto é a mesma coisa que perguntar a alguém: olha, se você está a ganhar, tem um salário de 1000 euros, você aceita a possibilidade de passar a ganhar 5000 euros? Quer dizer, 1000 euros podem deixar algumas pessoas satisfeitas, mas qualquer pessoa que seja, se puder ganhar mais, a pessoa vai ganhar mais. É um pouco esta a lógica da Rússia. Portanto, é tão simples quanto isso. Portanto, os russos têm esse interesse e a Europa, a Europa não. A União Europeia, porque é muito diferente falarmos da Europa ou falarmos da União Europeia. A União Europeia é a chamada Pequena Europa. Depois temos o continente europeu, que é chamada Grande Europa, e onde se insere o Conselho da Europa, é diferente. Portanto, a União Europeia, ou seja, a Pequena Europa, ou a Europa Pequena, como lhe quiserem chamar, essa precisa de ter, naturalmente, de voltar outra vez ao circuito da Rússia. Aquilo que estão a ter dos Estados Unidos é nada menos do que pura exploração, puro serventilismo que estão a ter em favor de Joe Biden, e se não for Joe Biden, há de ser de qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Portanto, isto é insustentável para a Europa. Continuar a ser incapaz e ser um fantoche do Washington, não pode ser. Mas também não faz sentido ser um fantoche do Kremlin. Quer dizer, se é para trocar, deixar de ser fantoche de um para ser fantoche do outro, isso também não é nada. Isso também, desculpem, mas eu sou contra. A Europa tem que ter a sua identidade, a União Europeia tem que ter a sua identidade, tem que ter a sua autonomia, os países têm que ter a sua soberania. Não interessa ter Portugal, agora Portugal vai deixar de ser capaz de Washington para ser capaz de Moscou. Peço imensa desculpa, mas não concordo. E vou protestar veementemente, porque ou somos um país soberano ou não somos. E nós temos de ter relações bilaterais com os outros países, porque
também para nós, os nossos interesses nacionais só têm a ganhar com essas relações com esses países. Eu não tenho a menor dúvida de que Portugal tem a ganhar neste momento, em manter relações com Washington, sim senhor, mas também com Moscou, com Pequim, com Addis Abeba, com todos esses países, porque todos os países têm hipótese, com Brasília, com Caracas. Portugal só tem a ganhar em alargar o espectro de relações bilaterais que tem. A partir daqui, agora, uma coisa diferente é ter boas relações com os Estados Unidos, isto é uma coisa, e outra coisa diferente é nós termos Portugal a ser capaz e a assinar por baixo tudo aquilo que os Estados Unidos ordenam. Peço imensa desculpa, mas isto não é uma relação entre iguais, nem de perto nem de longe. Claro que não é entre iguais, já não seria de ser entre iguais por causa da diferença de peso que cada um teria, mas quer dizer, assim ainda mais desiguais ficam. Portanto, é tão simples quanto isso. E isto para vos dizer que também o quê? Que o Euromaidan é cada vez mais um capítulo da história que está a correr o risco de estar encerrado. A meu ver, o Euromaidan vai entrar apenas para registros de livros de história e vai cair no esquecimento, como um período negro da Ucrânia. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto desde já porque acho que é mais que óbvio. Se não era há um ano para muita gente, que seja agora. E se não for agora, óbvio, para quem quer que seja, então as pessoas vivem num planeta diferente, vivem a Melmac, vivem a Marte, em Júpiter, onde quiserem. Não vivem no planeta Terra. Se alguém me disser que acha que a Ucrânia tem qualquer tipo de hipótese de ser vencedora deste conflito, mesmo que o Ocidente continue a investir e a derreter, não é investir, é derreter dinheiro e armamento na Ucrânia. Não? A probabilidade neste momento, eu diria que é de 0,01%. Isto é esta a probabilidade que a Ucrânia tem de poder ser vencedora neste momento, com base nas condições neste momento, de ser vencedora do conflito contra a Rússia e a própria NATO. Ou seja, num quadro destes, isto significa que é, acima de tudo, isto é o reflexo da derrota do sistema, do regime político instituído com o golpe de Estado de 2014, com o Euromaidan. Isto é a derrota total. Zelensky preconiza exatamente os ideais do Euromaidan, o apoio aos neonazis, o apoio ao ódio contra a Rússia, ao ódio contra tudo aquilo que é a herança histórica, não só da Rússia, como da União Soviética, ainda do Império da Rússia czarista. Portanto, é isto que neste momento simboliza e que também preconiza Volodymyr Zelensky. Esse regime foi derrotado, foi simplesmente derrotado. E já se começam a afiar as facas há muito tempo na Ucrânia. Aliás, não é só na Ucrânia, é também em vários países ocidentais. A Alemanha continua apostada em levar Vitaly Klitschko ao poder. Sim, é verdade. Sr. Pedro Silva Ramos, com a colaboração da Ana Gomes. É verdade, sim, senhor. Mas também Ana Gomes, vamos lá pensar uma coisa. Quem é Ana Gomes? Eu ficaria por aqui. É apenas uma pessoa com visibilidade em Portugal, mas de resto, sempre muito bem orientada, com base nas saídas políticas e com base nos contactos políticos que teve, bem casada, pronto, enfim, isto as boas famílias, por isso é que Portugal não vai para a frente. Porque Portugal é um país que não aposta minimamente no mérito, nem tem interesse em apostar no mérito. A grande prioridade é orientar a família e os amigos. Essa é que é a prioridade de Portugal. Por isso é que Portugal não vai para a frente. Porque nem sequer há o menor interesse em forrar ou em blindar o amigo e o familiar com pessoas capazes que consigam disfarçar a incompetência do amigo. Não, nós queremos pôr incompetentes e depois queremos rodear, cercar e proteger o incompetente mora com um conjunto de outros incompetentes que também vão gravitar à volta daquela bactéria, por assim dizer. Portanto, isto, no fundo, é uma bactéria que depende de um conjunto de outras vidas para conseguir manter-se e sobreviver. E é por isso que Portugal não vai para a frente. Porque Portugal aposta nos laços familiares e nos laços de amizade, nos contactos sociais, e não no mérito ou no contacto que se tenha. Portanto, é tão simples quanto isso.
Parece que foi um bot criado pela inteligência artificial que fez o discurso final de ano a substituir o Putin. Senhor Pedro Coutinho, já ouvi essa teoria? Onde é que eu ouço essa teoria? Só ouço essa teoria nos meios ocidentais. É tão simples quanto isso. Portanto, só ouço essa teoria nos meios ocidentais. Até lá, não consigo ouvir essa teoria mais lado nenhum. E muito me espanta é que ninguém diga que Joe Biden é um cyborg. Porque, ou até mesmo também fruto e resultado de inteligência artificial. Porque quem vê aquele homem até a mexer, aquilo parece tudo menos real. A forma como se vira, parece quase que está ali, que é um robô. Parece que é um robô com inteligência artificial. Mas nunca ninguém coloca essa hipótese relativamente a Joe Biden. Mas isto para vos dizer que, como estão a ser afiadas as facas, a Alemanha está a querer empurrar ah, como está a querer empurrar Vitaly Klitschko para a presidência da Ucrânia, nós já temos aqui várias pessoas, até no meio ucraniano, a quererem empurrar Valery Zaluzhny para a presidência da Ucrânia. É um pouco aquela comparação com Dwight Eisenhower, enquanto alguém que teve grandes méritos, que foi brilhante, que é um brilhante estratega militar, a conduzir os destinos do país. Escusado será dizer que Zaluzhny não é sequer Dwight Eisenhower e a Ucrânia não são os Estados Unidos, não são a França, não são a União Soviética, não são sequer a China, nem sequer o Reino Unido. Portanto, Zaluzhny é apenas um general que está a conseguir recolher poder, mas é interessante porque ainda ontem viu-se na TV Priamoi, nós vimos que o ex-chefe do Ministério da Administração Interna e ex-procurador-geral da Ucrânia, o Yuri Lutsenko, que disse no ar que Volodymyr Zelensky já não tem capacidade, já não consegue cumprir as suas funções e deve ser destituído e o controle do país transferido para o exército. Ou seja, é policiar totalmente e militarizar de vez a Ucrânia. Portanto, isto foi dito num programa de televisão. Ou seja, já começa a haver várias pressões, inclusivamente várias vozes públicas, para inculcar nas pessoas a necessidade de substituir Zelensky. Lembram-se do Zelensky, que ainda aqui há um ano toda a gente te elogiava e dizia Zelensky, que tem 90% de popularidade, Zelensky, por tudo aquilo que tem feito, vence as eleições categoricamente. Olha, esfumou-se a popularidade. E esfumou-se a popularidade porque já se começa a falar e a fazer a pressão, tanto dentro da Ucrânia como fora dela, para que Zaluzhny venha a suceder a Volodymyr Zelensky. Portanto, isto, a meu ver, é um reconhecimento que reforça ainda mais o fim do regime do Euromaidan. Portanto, e aquilo que já se fala até é que é preciso ter um militar que saiba sentar-se à mesa e negociar um acordo de paz com a Rússia. Isto é dito abertamente. Portanto, já existe a vontade de aceitar a capitulação. Mas Zelensky entrou num beco sem saída e o Ocidente entrou num Vietnã que está a ser difícil de conseguir sair. E está a ser difícil porque simplesmente não podem recusar. Quem vai pagar toda a ajuda militar que foi dada à Ucrânia, pergunta aqui o senhor BLD9, somos nós. Sou eu, é o senhor, aqui o senhor José Saraiva, a senhora Germana Pinta, a senhora Ana Rodas, o senhor Roberto Filipe Tavares da Costa, portanto, o senhor Fightback, o senhor Emínio, a senhora The Red Eyes, ou seja, somos todos nós que vamos pagar isso para a Ucrânia. Isto é tudo a fundo perdido. Já se sabe que a Ucrânia não vai pagar, mas não é de agora. Não tem capacidade para pagar. Se a Ucrânia sobrevivesse, a Ucrânia ia ser um país privatizado, ia ser colocado nas mãos de elites ocidentais, sobretudo norte-americanas. Como a Ucrânia não vai sobreviver, então vai outra vez voltar a fundo perdido. É tão simples quanto isto. Portanto, isto para vos dizer, uma vez mais, que o Euromaidan acabou. E o sonho do Euromaidan acabou quando nós vemos que Zelensky, que é o último reduto de político do Euromaidan e que defende os valores do Euromaidan, já está a ser empurrado para a porta de saída de uma forma deliberada. Uma coisa é que nós temos para os bastidores. Outra coisa é nós temos aquilo que nós estamos a ter, que é verdadeiramente, já publicamente, não haver pejo em assumir que é preciso, e personalidades importantes da Ucrânia,
que é preciso ter Zaluzhny no poder para negociar um acordo de paz. Então, simples quanto isso, portanto, o Euromaidan dura essencialmente 10 anos, foi quanto durou, foi o suficiente para fazer mergulhar a Ucrânia no desastre. E a Ucrânia vai ter de entrar, naturalmente, no caminho que a aproxima outra vez da Rússia, mantendo naturalmente a sua soberania. É tão simples quanto isto. Agora, isto vai ter um alto preço, porque Kharkiv vai ter de ser perdida, Odessa vai ter de ser perdida, Kherson vai ter de ser perdida, e também, e também um conjunto de outros territórios, incluindo mesmo Mykolaiv, também vai ter de ser perdida. Portanto, nós temos aqui um conjunto de territórios que vão acabar por cair para a Rússia por uma necessidade e porque a Rússia é que vai ditar os termos de qualquer acordo de paz que venha a ser celebrado pela Ucrânia. Portanto, se o general Zaluzhny, se quiser ser uma espécie de Himmler ou algo que o valha para conseguir aqui negociar os termos de um qualquer acordo de paz, é a única hipótese, é uma capitulação, mas a hipótese é esta. E eu com isto agradeço uma vez mais terem estado aqui comigo, terem acompanhado, volto a dizer, agora vamos retomar outra vez a atividade, espero que continuem, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, ajudem a promover também aqui os links do canal, ponham o gosto no canal para subscreverem o canal e eu agradeço desde já a todos, faço votos da continuação de uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.